Vamos ver a política econômica, eu vou tentar passar rapidamente por ela. O que ele entendia por economia? Vejam bem, Salazar começou dizendo: é um ponto de fé que a vida financeira do país devia oscilar eternamente entre o déficit e a bancarrota. Antes dele. Isso era o que todo mundo falava, não havia esperança. Mas Salazar sabia o papel da economia. Isso é muito importante, porque Salazar coloca a economia portuguesa no seu devido lugar. Aliás, tendo como substrato teórico uma verdadeira concepção do homem. Ele se pergunta qual é o papel da economia. Primeiro, a economia deve estar submetida à política e não o contrário. Porque a modernidade escreveu enormes livros para dizer que a economia tem que ser técnica. E se a política contrariar a economia, vigora a economia. Salazar diz que não. Salazar diz que na vida do homem, em tudo que o homem faz, a técnica tem o seu lugar, mas não é o mais importante. Salazar rejeitava a ideia moderna de que a política devia estar submetida e servir à economia. Os liberais, segundo Salazar, consideram o homem apenas como uma engrenagem técnica. E por isso que eles colocam a economia acima da política. De Salazar, cabe à política dizer o que se deve fazer, e não a economia. E a técnica econômica, quando ela é boa, apenas determina o como. Quem diz o que deve é o político, e quem diz o como é o economista. O problema é que hoje o economista diz o que deve e o como. Então, como resolver o problema econômico? Olha que maravilha de frase de Salazar. Voltando a subordinar o dinheiro ao trabalho. Continua. Quando os grandes e pequenos produtores discutirem frente a frente os interesses da produção, e quando a massa trabalhadora organizada puder ouvir a sua própria voz, então se verá que não existe mais lugar para o plutocrata e seus negócios, aquele que trabalha só por dinheiro. A organização, em seus diferentes aspectos, terá livrado o trabalho do despotismo do dinheiro e terá levado o dinheiro a servir humildemente o trabalho. Há tantas pessoas que trabalham só para acumular. Em 1933, fez um discurso memorável sobre as questões da macroeconomia. É preciso ir à doença mais profunda de Salazar. Há uma crise mais grave que a crise da moeda, do câmbio, do crédito, dos preços e das finanças públicas. Mais grave porque é a mãe de todas as crises. É a crise do pensamento econômico. Melhor dito, é a crise dos princípios informadores da vida econômica. Em Portugal, a riqueza foi um conceito desvirtuado. O fim da riqueza é sustentar com dignidade a vida humana. E isto foi pervertido, porque agora se supõe que o fim da riqueza é amontoar bens sem qualquer utilidade social, sem normas de justiça em sua aquisição e em seu uso, como se pudesse constituir uma aspiração legítima dos indivíduos e das nações a acumular riqueza só por acumular. Deformado também foi a noção de trabalho e da pessoa do trabalhador. Apenas consideramos o valor do trabalhador como máquina produtiva. Esse é um movimento econômico típico do liberalismo inglês, do homo faber, o homem que faz e só sabe fazer, e que culminará no homem massa comunista. Aqui Salazar já tinha a ideia de que o comunismo é filho do capitalismo. Não é a causa e nem o combate, é o filho. A partir do momento que você reduz o homem à técnica laboral, você vai reduzi-lo à massa comunista revolucionária. Porque assim o homem perde sua espiritualidade. Então Salazar diz que o trabalhador não deve ser enxergado como mera máquina, ele também tem vida espiritual.
Pervertemos também, de Salazar, os lares e a família, recorrendo à mulher e ao filho como operários mais baratos para a produção. Átomos soltos, independentes entre si, sem vínculos de sangue. É isso que fazem as fábricas. Sem afetos, não dando às boas donas de casa o que corresponde à sua produtividade. Entendeu? Desligamos o trabalhador do marco natural de sua profissão, deixando-o só. E depois de isolá-lo, voltamos a associá-lo nos sindicatos, não com o fim de solidariedade verdadeira, mas para apenas incitá-lo contra alguém ou contra algum estamento social. Você individualiza o trabalhador tirando da família. Isola, depois junta no sindicato para que ele se volte contra o patrão. Este é o insucesso da nação. Por quê? Porque o patrão e o trabalhador devem trabalhar para o bem comum, como irmãos. Como é que você evita a luta de classes? Criando as corporações. Então, eu sou professor universitário, se o fim é a educação, se há um projeto nacional e a educação é um bem comum para o Brasil, não é por meras divergências entre mim e o dono da minha universidade que vai dispersar o bem comum. Eu devo estar com ele unido. E se por um acaso há alguma divergência que deve ser resolvida, que se resolva, mas que não se chegue às inimizades, porque isso divide o país. Isso é muito interessante, essa visão. Ainda de Salazar, continuemos considerando como saudável para o corpo social uma margem ampla concedida à iniciativa privada. Desde que o Estado mantenha a posição de árbitro supremo dos interesses em jogo. Claro que nesse ponto, muitos liberais solicitavam que Salazar deixasse a iniciativa privada completamente livre, independente da política e das decisões estatais, e que seus ministros fossem absolutamente técnicos e tecnocratas. Responde Salazar para os liberais: a técnica não pode situar-se acima da política, pela simples razão de que sem política a técnica não poderia existir e muito menos trabalhar. Que é quem dá as rédeas. Diz ele, no outro discurso, entre aspas, a moeda, veja o conceito de moeda para Salazar, a moeda é uma medida delicada destinada a servir e não a dominar. Mas quantos de nós somos dominados pelo dinheiro? Ele disse a uma jornalista francesa que ficou um tempo com ele, o entrevistando e vendo a sua maneira de governar, Christine Garnier, a ideia de que só a posse de bens assegura a felicidade, não é essa ideia que nós temos hoje? É inteiramente falsa. A concepção de política que desconhece a superioridade espiritual e do dever de subordinar ao espírito a riqueza. Ponto. Só isso aqui ele já mereceria o Oscar. Só nessa frase, eu vou continuar. Pode, sem dúvida, conduzir à edificação de uma sociedade brilhante, mas nunca de uma verdadeira civilização. A civilização, tal qual eu a entendo, de Salazar, deve assegurar o predomínio do poder espiritual, que é, em essência, a realeza do espírito.